Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite para integrar esta mesa, agradecer também as iniciativas solidárias da Abraço. Quero dizer aqui que a minha intervenção talvez seja prejudicada pela minha situação de saúde e que se eu não conseguir terminar falando em pé, eu vou me sentar. Tá certo? Só isso. Não, pode deixar, por enquanto vai dar. Vai dando. Bom. Eu quero dizer o seguinte, eu entendo a estratégia de saúde da família, ou seja, o programa de saúde da família, como uma estratégia de reorganização do chamado modelo assistencial em saúde, como o nosso caminho brasileiro concreto para a construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, como um sistema integrado, nas palavras e na definição que foi feita aqui pelo Eugênio Vilaça Mendes. Eu acho que os princípios essenciais do SUS, que já estavam na Constituição Federal de 1988, objetivam exatamente isto. Ora, nós temos, a Constituição foi promulgada em outubro de 1988, foi regulamentada somente em 1990, passou para as constituições dos estados em 1989, ou seja, de vigência com o mínimo de legislação definida. Nós temos 10 anos de luta pela construção do Sistema Único de Saúde, completando esses 10 anos agora. E esses 10 anos foram 10 anos de uma luta muito séria, muito dura, muito difícil, porque nós tivemos que construir o Sistema Único de Saúde na contramão da vontade política do Poder Executivo Federal e, sobretudo, dos que ditam as regras da política econômica no país. É importante nos lembrarmos que, apesar de ter sido jurada a Constituição pelo próprio José Sarney, por exemplo, a partir dele, todos os presidentes da República que se sucederam passaram a dizer que o país é ingovernável com a Constituição de 1988. E se dedicaram grande parte de seu empenho, de sua força política, em estuprar a Constituição. Sobretudo, retirar dela aquilo que ela tinha de melhor. Na área da saúde, isso não foi diferente. E não é por acaso que nós só tenhamos conseguido completar o arcabouço legal necessário à construção do SUS com segurança, com firmeza, agora, com a aprovação da emenda constitucional que prevê a vinculação progressiva dos recursos. Houve uma resistência tremenda das autoridades da área econômica, com o suporte ou a omissão interessada do poder político federal contra a aprovação de fontes de financiamento estáveis, suficientes para a construção do Sistema Único de Saúde. Então mas não é só essa questão, isso é uma expressão também do fato de que o clima cultural, o clima político do país mudou. Era um clima em 88, quando conseguimos
aqueles 4 artigos na Constituição. Passou a ser outro clima, sobretudo depois da vitória do Collor nas eleições de 1989. Um clima de aberta adesão, não é só das elites políticas, mas de popularização na massa da nossa população, de aceitação como algo natural e inevitável das ideias neoliberais. E o que está na Constituição sobre o SUS é exatamente algo contrário a essas ideias. O Brasil é uma exceção gritante, não só na América do Sul, como na América Central, como no mundo inteiro, em matéria de sistema de saúde. Ele está querendo fazer alguma coisa que procura-se destruir onde existia e procura-se evitar que floresça onde ainda não existia, sobretudo pelos organismos internacionais de financiamento. Então, nós trabalhamos esse tempo todo na contramão. E eu devo dizer o seguinte: nós tivemos êxito nesse trabalho. Isso aqui é notável. Nós tivemos êxito porque nós avançamos no plano legislativo. Em 89, a Constituição Federal foi reproduzida em todas as constituições estaduais, os seus princípios essenciais. Em 90, em pleno governo Collor, nós conseguimos aprovar o que a gente costuma chamar de Lei Orgânica da Saúde, mas são 2 leis. O Collor vetou toda a parte referente ao controle social. O Congresso, numa atitude inédita, derrubou-lhe o veto, votou outra lei e ela entrou em vigor e foi sancionada em 1990. Em 1990, todas as leis orgânicas municipais incorporaram também os princípios essenciais do Sistema Único de Saúde. Além desse aspecto legislativo, nós avançamos no campo da descentralização e da municipalização. Muitos chamam a descentralização ou descentralização de cartorial, ou, não sei se foi com esse sentido que o Eugênio falou também, autárquica. Mas eu creio que essa descentralização, essa municipalização, lançaram as bases para que se possa falar hoje de avanço, de mudança, de consolidação do Sistema Único de Saúde. Porque tem que começar. Se não começa, se não se dá um passo nenhum, se fica na imobilidade, nós estaríamos numa situação muito pior do que estamos hoje. E avançamos também naquilo que eu particularmente chamo de reengenharia organizacional do sistema de saúde. Ou seja, extinguiu-se o INAMPS e absorveu-se na estrutura do Ministério da Saúde, FUNRURAL, Fundação CESP, inúmeros serviços passaram da União dos Estados para os municípios, etc. Nós também avançamos nisso aí. Esse êxito, apesar de muito limitado, de gerar um sistema desintegrado, ele já impactou os indicadores epidemiológicos. É isso que a gente tem que lembrar também. Esta década também foi uma década de redução da mortalidade infantil, de redução da mortalidade materna, de redução da mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitárias, e foi de aumento da esperança de vida ao nascer da nossa população. Então, nós temos que nos lembrar disso para não cairmos no canto de sereia de uma avaliação negativista ou catastrofista que lança água no moinho dos inimigos do SUS. Nós temos avançado muito. Há um indicador extremamente importante disso. O número de trabalhadores na saúde empregados pelo poder público, não pelo poder público federal, nem pelos poderes públicos estaduais, que era o que nós não queríamos que aumentasse mesmo, mas, sobretudo, pelas prefeituras, aumentou de maneira extraordinária nessa década.
Enquanto no resto do mundo a tendência neoliberal é de enxugar, demitir, tirar as pessoas das áreas de prestação de serviços sociais, no nosso caso, o poder público municipal ampliou enormemente o número de trabalhadores vinculados à área da saúde, contratados pelo poder público, em diferentes regimes de contratação. Agora, eu acredito que quando nós estávamos empenhados no chamado movimento da reforma sanitária, e mesmo após a vitória na Constituinte, no Congresso Constituinte de 88, nesse campo da saúde, e durante algum tempo, eu creio que nós não imaginávamos o quanto seria dura e longa a batalha política e cultural que nós teríamos que vencer para efetivamente construir o Sistema Único de Saúde. Porque nós temos 10 anos de avanços no plano legislativo, no plano da reengenharia organizacional, no plano da descentralização. E nós vamos ter, não sei ainda quantos anos pela frente, para poder, do ponto de vista político, no sentido mais nobre dessa palavra, do ponto de vista cultural, nós vencermos a batalha pela construção do SUS. E é um pouco disso que eu quero centrar para falar sobre o Programa de Saúde da Família, enquanto estratégia de reorganização do modelo assistencial do sistema de saúde. A primeira coisa que eu quero, porque eu acredito, eu acho notável, é um passo fundamental, é uma coisa que merece ser sempre ressaltada, a expansão extraordinária do número de equipes de saúde da família que estão trabalhando no país, que já alcança por volta de 10 mil equipes, até o final do ano talvez chegue a uns 12 mil ou mais, e portanto nós vamos tendo cada vez uma porcentagem maior da nossa população coberta pelo Programa de Saúde da Família, que é o programa que atualmente concentra as atenções do Ministério, que não é mais o PACS, né? O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, de onde surgiu depois o Programa de Saúde da Família. É importantíssimo, mas para que esta expansão do Programa de Saúde da Família atinja esses ambiciosos objetivos de reorganizar, reorientar, que ele seja realmente uma estratégia de mudança do sistema de saúde, do modelo assistencial e do sistema de saúde, eu acredito que algumas condições precisam ser observadas, precisam ser atendidas. Ainda não o são na maior parte dos estados da federação e na maior parte dos programas de saúde da família concretos implantados. Primeiro, a questão da capacitação como campo de batalha político-cultural. Eu distingo na capacitação dois momentos. Há um momento técnico. É necessário atualizar os conhecimentos técnicos, fazer com que aquele pediatra que vai ser médico de família saiba atender, saiba fazer exame ginecológico, que ele não sabe, saiba tratar de adultos, de idosos, etc. e tal. Aquele GO saiba atender crianças, sabe? Enfim, como nós não temos nas nossas universidades formando médicos generalistas, médicos de família, nós temos que ter uma capacitação técnica que supra isso. E essa capacitação técnica tem que ter tempo para ser realizada. No Programa de Saúde da Família da capital de São Paulo, o Qualis, que eu coordenei até maio desse ano, nós dedicávamos os primeiros 4 meses após a contratação dos profissionais para essa qualificação na base de 1 dia por semana. Trabalhar na unidade, no programa, 4 dias por semana. Estudar, se capacitar 8 horas por semana, equivalente a 1 dia por semana.
como trabalho, com frequência controlada, com tudo mais. Bom, agora, essa capacitação técnica é absolutamente necessária e indispensável. Mas é necessário também uma outra capacitação que eu pessoalmente acredito que aqueles introdutórios de uma semana não são suficientes. Que essa capacitação que é, na verdade, uma batalha. É uma batalha com os capacitandos, com as equipes, com os médicos, com as enfermeiras, com os dentistas, com os auxiliares de enfermagem e com os agentes comunitários de saúde. Porque se trata de confrontar uma cultura hegemônica, uma postura política hegemônica, em algumas situações, uma postura de classe, de fundas raízes. A imensa maioria, por exemplo, dos médicos, dos dentistas, das enfermeiras, mas em maior proporção dos médicos, é oriunda de estratos sociais, vamos chamar assim, de elite. Não conhece, não sabe, não tem a menor noção de como é que vive a massa do povo que ele deve servir. Não tem sensibilidade social para os problemas, para os sofrimentos, para as angústias, para as aspirações dessas pessoas. E se nós não demonstrarmos isso, não discutirmos isso, não pusermos em xeque, não fizermos esses membros dessas equipes de saúde da família entrar em crise. Eles têm que entrar em crise. Eles têm que se desesperar. Nós temos que discutir com eles. Nós não vamos ter êxito, porque não muda e tem que mudar. Eu vejo coisas assim absurdas. A experiência que nós tivemos em São Paulo, capital, foi extraordinária desse ponto de vista. Porque nós começamos também, nas entrevistas para seleção, por exemplo, de médicos, a gente exigia que eles, no processo de seleção, que eles conhecessem as unidades, né? Aí vinham perguntas do tipo, eu posso ir de relógio? Por que não? Não é numa favela? Se eu for entrar numa favela de relógio, vão me depenar. Não, o que você está imaginando que é favela? Né? Não conhece. As pessoas diziam, eu nunca visitei uma favela. Nunca fui. Não sei como vive, como mora, como nada. Houve médicos que nós até tivemos que demitir, que disseram, eu acho inconcebível que a pessoa venha para mim e me pergunte, mas doutor, o que é isso que o senhor disse que eu tenho? Afinal, eu estudei 6 anos de faculdade, isso era uma cardiologista, fiz 2 anos de residência em clínica médica, depois fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado na França, e tenho que ficar explicando para ele, dando para ele as informações que ele quer, na linguagem dele, que ele entenda, na linguagem culta dele. Acho isso um assinte, ele não tem nada que me perguntar, tem que confiar em mim cegamente. A senhora não pode trabalhar nesse programa, ela foi demitida. Já tinha sido até contratada, tinha conseguido enganar, né, durante o processo de seleção. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental. É uma questão fundamental. Eu visitei serviços recentemente, não vou citar o nome aqui agora, onde no ambulatório de especialidades se fazia fila que começava às 3 horas da manhã para pegar uma senha para fazer determinados exames. Uma pessoa que tivesse o pedido de 2 exames, por alguma lógica que demonstra essa insensibilidade total, a pessoa vinha, pegava uma senha, não sei quanto tempo, fazia o exame. Ela tinha que vir outro dia às 3 horas, pegar outra senha para o segundo exame. Ela não podia marcar os 2 exames numa ida de 3 horas da manhã na fila única. Aí você pergunta, mas por quê? Foi a norma que a gente achou, porque senão ia congestionar muito aqui, porque ia fazer 2 exames, não sei o que, assim é melhor. Porque existe a ideia de que você tem que afastar a demanda, reprimir a demanda.
às vezes não é nem isso. É desconhecimento completo. O sujeito nunca precisou entrar na fila às 3 horas da manhã. Quando ele chega, se ele é pontual, ele chega às 7, às 8 horas da manhã, ele não sabe que aquela pessoa que ele está atendendo chegou às 3 da manhã na fila. Não conhece. Então, essa capacitação é um momento que tem que ser uma capacitação muito diferente. E não é a capacitação somente, eu estou falando de médicos porque se concentra, né, essa coisa. Mas as enfermeiras também são assim. E em outros aspectos, as enfermeiras de repente dizem, mas estão querendo que eu faça consultas? Consulta é o médico que faz, que eu peça exames, que eu dê diagnósticos, que eu ministre tratamentos. Mas a senhora pode, desde que o tratamento seja devidamente protocolizado, etc., a senhora pode fazer. Mas não é minha função. A cultura das enfermeiras também é uma cultura de submissão aos médicos. Está introjetado o mecanismo de submissão. E você tem que provocar nelas uma rebeldia, um certo conflito dentro da própria equipe, para as coisas se equilibrarem, se tornarem saudáveis. Agentes comunitários de saúde refletem essa cultura também. Acham que consulta só com o médico, que o ideal é o hospital, que se não puder fazer, se puder chegar no serviço e disser, doutor, eu quero o exame A, B e C, e o médico disser, não vou dar o seu exame A, B e C, porque eu vou lhe examinar e vou ver que exames a senhora necessita fazer. Fica zangado, acha que precisa fazer não sei o que acha, acredita no fantástico. Fantástico é um elemento de deformação da cultura popular acerca de saúde, né? Então, a capacitação, chamada introdutório, tem que abordar esses temas, senão fica tudo travado, senão não muda. Não muda. Pelo menos não muda na profundidade e no alcance que se deseja. É óbvio que a capacitação tem que ter também o propósito de atualizar os conhecimentos das equipes de saúde da família e dos gestores dos programas. E isso é um elemento de choque também, porque as pessoas têm dificuldade de admitir que não sabem, que estão desatualizadas. É difícil. Por exemplo, a tendência que hoje existe claramente nos países desenvolvidos de redução da necessidade de leitos hospitalares. O doutor Eugênio mostrou aqui a implosão de um prédio de um hospital de 100 e tantos anos, no Canadá. A Organização Mundial de Saúde trabalhava, todo mundo sabe disso, se falava 300 vezes, com a ideia de 4 leitos por 1.000 habitantes como ideal. Hoje em dia se trabalha com 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Porque a função dos hospitais está mudando. O hospital é um lugar, por definição, um lugar insalubre. Não é um lugar ruim, onde só se vai quando não tem outro jeito. Aí você vai para o UTI, fazer uma grande cirurgia, como eu espero brevemente fazê-la. Aí a gente vai para o hospital, tudo bem. Mas o máximo possível deve-se evitar a hospitalização. E evitar é possível hoje porque houve uma reviravolta na tecnologia. Os equipamentos tornaram-se mais leves, portáteis e mais baratos. Tudo o que é... As pessoas ficam, às vezes, achando que eu sou maluco, né, quando eu falo essas coisas. Mas eu digo o seguinte, a revolução tecnológica transformou o produto industrial, o produto cuja produção se faz em série, em um produto barato. Então eu costumo dizer, mas isso é mixaria, não custa porcaria nenhuma. Para o volume de recursos que este país dispõe para a saúde, porque este país, nós temos que bater nessa tecla o tempo todo. Nós não somos Uganda, nós não somos o Burundi, nós não somos aqueles países lamentavelmente desgraçados da África e alguns outros da Ásia, que não tem recurso para nada.
Nós temos tudo. A nossa indústria é capaz de produzir tudo que é necessário para montar um sistema de saúde altamente eficaz. Nós temos os profissionais. Aí dizem, mas você é mal formado. Mas tem, alguma coisa as pessoas aprenderam, ficaram 6 anos ilustrando o banco numa faculdade de medicina, outros têm residência, tem isso, tem aquilo outro, né? Nós temos os profissionais necessários. Tem distorções? Tem mais médico do que enfermeira, tem essas coisas. Sou o país que tem mais dentista no mundo, mais que os Estados Unidos. Mas existem os profissionais. Nós temos, portanto, os recursos industriais, os recursos humanos e temos também recursos financeiros. Eu não gosto de ficar dizendo que os problemas do sistema de saúde são gerenciais, porque acho que isso é uma simplificação. Agora, pelo menos na experiência que o Mercadante sumariou aí, e começou no Vale do Ribeira, quando eu trabalhava no internato rural da Faculdade de Medicina da USP, depois vim para São Paulo, depois fui para Bauru, depois fui para Santos. Olha, minha gente, eu nunca deixei de fazer nada do que era necessário e programado por falta de dinheiro. E será que eu sou Midas? Tudo que eu pego vira ouro? Não. Existem os recursos. Digo aqui na presença do secretário chefe de gabinete do ministro e do secretário de Políticas de Saúde. Devolve-se dinheiro, cai em exercício findo no final do ano, em determinadas rubricas, porque não tem projeto, ninguém pede. Então existe um problema de recurso, tem que ter financiamento estável, suficiente, etc. e tal. Tem. Vamos esperar que com a PEC progressivamente alcancemos isso. Mas existem recursos aqui, não é Uganda, não é o Burundi. Temos condições de montar um sistema de saúde eficaz para a nossa população. Agora, as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que há essa tendência. Isso não quer dizer que num ou em outro lugar não precisa ser construído hospital no Brasil, não. Precisa, porque é muito desigual a distribuição de leitos. Mas tem lugares onde tem demais, onde vai ter que fechar, que vai ter que implodir. Porque se nós ganharmos essa batalha, embora o mercado, para quem está interessado em lucro na saúde, mesmo se for de 40 milhões de pessoas, que é o que se estima que seja, vocês imaginem que é um mercadão. Quantas Holandas dá? Quantas Dinamarcas? É um mercadão. Bom, eu acho que nós temos que discutir também, dentro dessa atualização de conhecimentos, a importância de ter a retaguarda das equipes de saúde da família, ambulatórios de especialidades. E não são quaisquer ambulatórios de especialidades. Eu acredito que esses ambulatórios de especialidades deviam ser gerenciados pela mesma lógica do PSF e até pelo próprio programa. Na experiência que tivemos em São Paulo, nós tínhamos 3 ambulatórios de especialidades. Um para Itaquera, Zona Leste, outro para a Zona Norte e outro para a Zona Sudeste. Nós selecionamos os profissionais, nós estabelecemos as regras de funcionamento e eram aqueles ambulatórios que nós chamávamos de alta resolutividade, com alguma empáfia. Por quê? Porque tinham equipamentos que faziam o paciente não virar peteca. Ele não pode ser encaminhado pela equipe de saúde da família para o ambulatório. Do ambulatório mandou, você vai fazer um exame aqui, outro acolá, outro acolá, outro acolá, outro acolá. Isso não faz sentido. Você pode concentrar no ambulatório de especialidades e também vai ter que ganhar para essa concepção os especialistas. Por exemplo, tive uma maior dificuldade para contratar gastroenterologistas, porque eu só quis contratar e consegui, afinal, depois de muita briga, gastroenterologista que soubesse fazer endoscopia, que soubesse fazer e interpretar uma ultrassonografia. E não admitir a segmentação dessas atividades, que tem uma especialidade que é o endoscopista, outra especialidade que é o ultrassonografista. Não, o gastroenterologista atende, faz a endoscopia, faz a ultrassonografia,
e já o paciente sai dali com o seu problema diagnosticado, ou orientado para ser tratado ambulatorialmente, ou encaminhado, porque o caso mais sério vai precisar de ir para um hospital, para uma cirurgia, para uma coisa, como um câncer gástrico, sei lá o quê. Então, isso é que a gente chama de um pneumologista. Pneumologista tem que saber ler, tem que ter um lugar lá para ver o raio-x, mas tem que ter o espirômetro, tem que fazer espirometria. E aí eu vou em vários lugares e dizem assim, mas esses técnicos não existem. Ora, não existe, mas é fácil formar. Nós pegamos uma técnica muito boa do INCOR e pedimos a ela para treinar os técnicos, 3 técnicos, para fazer espirometria nos ambulatórios de especialidades. Não durou 1 mês e meio, 2 meses, nós tínhamos 3 técnicos capacitados para fazer espirometria nos ambulatórios. E com isso o trabalho do pneumologista elevou-se muito de qualidade, né, e de resolutividade. Temos que discutir também com as equipes, nessas capacitações, o uso adequado dos exames complementares. E aí é uma batalha, porque a deformação dos hospitais universitários faz com que tenha aquelas listas com os quadradinhos para pedir exame, que por preguiça, os próprios residentes, os próprios internos, já marcam um traço assim. É de rotina, pedir todos os exames. Então nós temos que mostrar, primeiro, isso confunde, isso é malprática, além de acrescentar custos desnecessários. É malprática dentro do hospital universitário também. Tive um debate recentemente com o diretor do hospital universitário que se lamentava de que o hospital estava sem dinheiro, não sei o que lá. Eu disse, mas você permite isso? Quanto custa isso para o hospital universitário? E isso está formando o quê? Exame complementar, o nome diz, é complementar. O fundamental do diagnóstico é a anamnese, o exame físico, a história de vida, que faz parte da anamnese. Os médicos de família têm excelentes condições de fazer isso. Portanto, só devem pedir exames complementares para confirmar ou rejeitar uma determinada hipótese diagnóstica muito bem construída. E isso reduz drasticamente o uso de exames complementares. E tem que ser discutido. E não é só por economia, não. É por qualidade da assistência que se presta, mesmo porque pedir o exame complementar desnecessariamente desvia o raciocínio clínico do profissional. O sujeito pega um achado casual lá e aí já se esquece qual era a queixa do paciente. Como demonstra muito bem num livro maravilhoso, que eu acho que todo mundo devia comprar e ler, e podem dizer que eu sou garoto propaganda. É o livro do Kurt Klotzel, recentemente lançado, chamado Medicina Ambulatorial, que foi pensado para os programas de saúde da família, né? Da editora EPU. O uso adequado de medicamentos. A prática entre nós é fazer receitas com múltiplos medicamentos. É também, por precaução, quando se atende uma criança que está com febre, com a garganta vermelha, está com... diz assim, bom, deve ser uma virose, mas vai lá que seja, ou venha se instalar depois uma bactéria aí. Então já dou logo o antibiótico. Isto é má medicina. E, portanto, não deve ser assim. No caso dos médicos de família, ele tem a oportunidade da mulher voltar no dia seguinte. Olha, isso aqui deve ser uma virose, mas ainda estou em dúvida. Se a criança não melhorar, a senhora volta aqui amanhã, volta depois da manhã. Portanto, não tem justificativa para esse abuso de medicamentos. Os medicamentos também são, todo medicamento aplicado a uma pessoa é uma substância estranha ao organismo da pessoa, é uma experiência concreta. Aquilo que chamamos de efeitos colaterais, e que são tão variáveis de pessoa para pessoa, são a expressão disso. Tem que estudar melhor a questão dos medicamentos e a história do uso de fármacos. Para isso existe também um livro fantástico e uma pessoa sempre disposta a fazer palestras, que é a professora Jane Dutra Said,
do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem um livro fantástico, deve estar à venda aqui no Congresso, chamado Mediar, Medicar, Remediar. Elegantemente escrito e que tem toda a história da divisão dos médicos, que persiste até hoje em duas grandes correntes, os intervencionistas e aqueles que são chamados, às vezes, de médicos que praticam o chamado ceticismo terapêutico. Eu não estou defendendo que a gente seja adepto do ceticismo terapêutico, às vezes é necessário utilizar determinados medicamentos. Sou inimigo dos que ficam absolutizando certas coisas e dizerem assim, vai tomar quimioterápico para tratar câncer, mas isso é um veneno de rato. É um veneno de rato. Tem efeitos colaterais sérios? Tem. Eu só estou com meu fígado arrebentado como efeito colateral de um medicamento, de medicamentos, que se eu não tivesse tomado, não estava aqui, já estava aqui 18 anos debaixo da terra. Portanto, tem vantagem. Em certos casos tem que usar. Mas tem que ter critério, tem que ter conhecimento. Repito, não é só para economizar, embora o resultado seja economia também, mas é para praticar uma medicina correta, também para difundir uma cultura sanitária nova na população, na clientela. Tem que discutir também, o conhecimento e o uso da epidemiologia. Esse uso da medicina baseada em evidências, que é a aplicação da epidemiologia à clínica, deixando de lado aquela suposta contradição entre epidemiologia e clínica. Nós temos aqui no Brasil, eu acho importante, o ponto que foi mencionado aqui pelo Eugênio, trabalhar com protocolos, com guias, etc. Guias terapêuticos, guias de diagnóstico, normas terapêuticas, como se diz nos países de língua espanhola. Mas nós temos no Brasil isso já feito. O Grupo Gaúcho, liderado pelo Bruce Duncan, publicou um livro chamado, que já está na segunda versão atualizada e tudo, que chama-se Medicina Ambulatorial. Ali tem tudo. Tudo baseado na medicina, baseado em evidências, e também medicamentos, resultados de exames, o que é normal, o que não é, isso, aquilo, aquilo, outro. É um livro utilíssimo no programa de saúde da família da capital de São Paulo. Cada médico tinha na sua escrivaninha um exemplar do Medicina Ambulatorial e dizia, olha, meu amigo, tem dúvida? Segue esse pai dos burros aqui. Né? Vai por aqui. Bom, então, agora, tem que ter também conhecimento de epidemiologia para outras coisas. Por exemplo, para saber trabalhar com os conceitos de mortalidade evitável e, diante da situação atual do conhecimento, inevitável. E ter a obsessão para zerar a mortalidade evitável. Tem que ter essa obsessão, o sujeito tem que ser obcecado. Se morre alguém, a equipe inteira tem que... Morreu e era uma morte evitável, não pode se conformar com isso. Tem que trabalhar para diminuir ao máximo. Pode ser que a gente não consiga zerar, mas se aproximar dessa meta, desse ideal, as mortes evitáveis. Né? E também o conhecimento necessário para usar os marcadores. O próprio programa de saúde da família já tem os marcadores. Porcentagem de internado, de asmático, de hipertenso, de crianças, etc, etc e tal. Né? Tem que saber trabalhar com aquilo. Eu acho que essa capacitação tem que ter também um rigoroso, deve objetivar, ganhar as equipes, os gestores, para um rigoroso respeito aos princípios do SUS. Acesso universal. Integralidade da atenção. No nosso programa lá em São Paulo, nós tínhamos saúde mental, saúde bucal, e foi de lá que surgiu essa onda de revitalizar as casas de parto, criar maternidades modelo do parto normal, humanizado, etc. E a equidade, né? No sentido de que a equidade é uma espécie de filha da integralidade, mas tem que ser ressaltada. Tem que ter o tratamento
que precisarem. Umas vão precisar de mais gastos, de mais custo, outras de menos. É diferente de uma distribuição meramente equitativa e igualitária dos recursos entre as pessoas. E o controle social. Mas controle social de fato não é só montar os conselhos, que a gente sabe que às vezes não perdem a alma. Aí é controle social que tem que ser o controle social, às vezes barulhento, inorganizado. Começa assim, depois adquire formas estabilizadas. É o controle social sob a forma da reclamação, é o controle social dessa natureza. E tem que ter, nós temos que aceitar, estimular que tenha também, que se forme os conselhos locais de saúde, os conselhos junto às unidades e tudo mais. Bom, eu acho também o seguinte, não sei qual é o tempo, se já está esgotado, acho que é capaz de estar. É que eu estou respeitando você. Eu vou colocar só duas últimas ideias para terminar. A primeira é a seguinte: eu acho que no trabalho com uma equipe, um programa de saúde da família que quer alcançar esses objetivos, de montar sistemas integrais de saúde em cada lugar e de fazer do SUS como um todo um sistema integrado de saúde, nós temos que ter um elemento que às vezes é mal interpretado, que é o princípio, vou dizer aqui, o princípio da pressa, o princípio do aqui e agora. Já tem um programa horrível no SBT em São Paulo, chamado Aqui e Agora, pois eu acho que aquele programa tinha um mérito. Pelo seguinte, na área da saúde, nós não podemos só trabalhar com certas perspectivas de longo prazo, de médio prazo. Porque, bom, a longo prazo, já dizia o Lord Keynes, né? O Roberto Campos sempre fazia questão de corrigir a pronúncia das pessoas. Quando a gente falava de Keynes, que é como no Brasil se chama, ele dizia, não é Keynes, é Keynes. Bom, e ele dizia, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Então, de longo prazo não interessa. Mas mesmo médio prazo significa o seguinte: a criança que tem um problema detectado hoje, daqui a algum tempo não é mais criança, perdeu a infância. O idoso não pode esperar, por razões óbvias, não vai viver muito para ficar esperando. O jovem, o adolescente, não será mais jovem ou adolescente daqui a não sei quanto tempo, será já um adulto. Né? Então nós temos que trabalhar com pressa. O contrário disso é insensibilidade diante do sofrimento, do clamor das pessoas que padecem. Eu costumava dizer, em São Paulo, na capital de São Paulo, a maior cidade do país, maior fonte de riqueza, geradora de riqueza do país e tudo mais, aquela população da periferia de São Paulo e da periferia da região metropolitana como um todo, tem uma carga de sofrimento adicional pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, em meio à abundância de serviços, que é uma coisa impressionante. Então a gente tem que ter, é uma prova da sensibilidade da pessoa saber isso. Você não pode deixar, tem que ter pressa de fazer as coisas. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. Tudo bem. Fazemos as coisas imperfeitas e vamos melhorando depois. Mas tem que fazer, tem que começar. Tem que ter o empenho de que as coisas comecem a aparecer, a dar resultado o mais breve possível. E por último, doutor Mercadante, é o seguinte, eu acho, vou defender um ponto de vista aqui que não é muito aceito, que já me levou a grandes discussões, sobretudo com os adeptos de uma das vertentes da escola de Frankfurt. Eu sou favorável a uma estratégia de confronto, de conflito. Eu acho que se nós não fizermos confronto, conflito, nós não vamos avançar e mudar nada. A tradição, uma das piores vertentes da tradição brasileira é o horror ao conflito. A busca do consenso, a valorização do consenso.
que gerou até um tipo humano especial, que é o chamado homem cordial brasileiro, né? Essa ideia do consenso, de mascarar os conflitos, ela é uma ideia que só serve à conservação das coisas como estão. Só serve a isso. Eu acredito que a discussão e a mudança, sobretudo a mudança de determinados padrões culturais, exige o confronto. As pessoas precisam saber que ideias estão se chocando até para se posicionarem. É necessário uma estratégia de confronto. Eu acho que, por exemplo, muita gente diz assim, mas você fica falando coisas que não devia. Por exemplo, eu costumo dizer, às vezes, faço um pouco para provocar a discussão também, né? Mas eu digo assim, olha, mais inimigo da implantação do SUS até do que o chamado lobby da indústria de peças, de equipamentos, etc, etc e tal, ou mesmo as multinacionais da indústria farmacêutica e tudo, no plano concreto, tem sido, sabe o quê? A categoria médica, da qual eu posso falar mal porque sou membro dela. E continua sendo assim. Esse programa de casas de parto, humanização de parto normal, maternidade de parto normal, parto humanizado, essa coisa, quem é que combate? O Conselho Federal de Medicina. Os Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e que puxam os outros para essa posição. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Isso tem influência nos médicos. Ainda agora, recentemente, houve uma resolução ou coisa parecida do Conselho Regional de Medicina de São Paulo que está aterrorizando os médicos de família lá do programa de saúde da família de São Paulo, do projeto Qualis. Que diz assim, você não pode encaminhar a gestante para a casa de parto que estará cometendo uma infração ética. Aí junta a fome com a vontade de comer, né? O medo do médico de ser processado com o fato de que ele não está suficientemente, às vezes, convicto daquela estratégia, daquele programa, daquela coisa. Então, nós temos que ter essa estratégia de confronto com todos os corporativismos e as entidades que expressam esse corporativismo. Os conselhos, muitos conselhos regionais de enfermagem não fogem à regra, em particular o de São Paulo. A presidenta do conselho chegou a dizer que ia me processar. Eu digo, pode processar, senhora. Será um galardão que a senhora me dará ser processado pela senhora. E isso também reflete atrasos de concepção e de conhecer a realidade. Ora, vi dizer que um agente comunitário de saúde não pode verificar a temperatura de uma criança, não pode verificar a pressão arterial de uma pessoa. Por quê? Qualquer dona de casa de classe média vai na farmácia e compra termômetro eletrônico, digital, aparelho de pressão para verificar a pressão arterial, digital também tem outros, etc e tal. E por que então que uma pessoa incorporada ao sistema de saúde não pode fazer isso? Ah, porque não pode, é regulamentado, tem que ser só a enfermeira. Não tem cabimento. Eu acho que é estratégia de confronto também você desobedecer esses conselhos, essas coisas. Desobedece e vê o que dá depois. Você só vai mudar a legislação, inclusive, se houver um movimento de rebeldia. Porque a legislação, isso é um dos princípios do direito romano, ela deve refletir o que acontece na vida, ela não pode querer normatizar a vida. Ela geralmente reflete com atraso. Mas é preciso que a prática mude para que as leis mudem depois. Não tem que ficar com muita obsessão nessa questão, não. Acho que não se deve. Né? A mesma coisa com os dentistas. Nós lá tínhamos o programa. Agora há uma orientação geral de incorporar dentista nas equipes de saúde da família. Eu não sei se
meramente incorporar o dentista na equipe de saúde da família resolve o problema. Acho que não. Porque é bom deixar os dentistas concentrados em unidades básicas de saúde, que podem ser transformadas em unidades de saúde da família, 2, 3, 4 equipes, e introduzir elementos de redução da artesanalidade da profissão odontológica. Para isso tem que ter auxiliar de consultório dentário, técnico de higiene dentária. Dentista é subutilização de sua capacidade fazer ele verificar placa bacteriana em escola. Então, outra pessoa vai lá fazer isso na escola, vai fazer aplicação tópica de flúor, vai ensinar a escovação corretamente, etc. O dentista tem que fazer o que ele sabe fazer bem e que só ele pode fazer. Mesmo forrar a cavidade, etc e tal, o auxiliar de consultório dentário pode fazer, depois que ele abriu, etc e tal. E ele depois faz o arremate lá, coisa e tal. Agora, isso é uma batalha, porque os dentistas não estão habituados com essas ideias. Não estão habituados a, por exemplo, discutir com a comunidade. Os auxiliares de enfermagem fazem o levantamento da situação das bocas das pessoas, das famílias. E vem com os dados. Tem que discutir com os dentistas. Bom, como é que vai dar prioridade aqui? Eles querem eles resolverem. Não pode, a comunidade tem que participar dessa escolha de prioridades. Né? No nosso caso lá, as prioridades, por exemplo, foram, em primeiro lugar, jovens que não têm os 4 dentes da frente. Sabe? Jovem que não tem os 4 dentes da frente fala com a tem dificuldade de namorar, se vai dar o beijo tem um vácuo dentro da boca. Né? Complicado. Reduz a autoestima. É uma coisa horrorosa. Então esse jovem deve ter prioridade de tratamento e de colocar prótese. Certo? Idosos é um problema complicado. A má oclusão dificulta o aproveitamento dos alimentos, tem doença gengival, tem não sei o que, tem que ser tratado corretamente. Né? As pessoas adultas também, porque a prevenção vai garantir que as futuras gerações, e os impactos são excelentes, né? Não tenham tanta cárie, mas nós temos já uma geração enorme de pessoas que precisam ser tratadas. É falsa a ideia de que nós não temos cirurgiões, dentistas, se todos trabalhassem em horário integral ainda não dava vencimento às cáries. É falso. Nós fizemos um levantamento em São Paulo muito bem feito, um rigor metodológico completo, que mostrou o seguinte: apenas 18% da população periférica necessita de cuidados curativos que só o dentista pode prestar. 18%. Então, pode-se programar 2, 3, 4 anos de trabalho, você zerar isso. A Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, não sei se a Cidinha está aqui, é a diretora lá, se propôs a isso. Eles vão zerar, vão tratar todos os adultos, jovens, adultos, idosos, num determinado prazo de tempo. Enquanto a geração mais nova vai ficando com índices de cárie e de saúde bucal invejáveis. E isso tudo são questões que eu estou mencionando que a gente tem que discutir claramente. Eu ainda recentemente encontrei agora, poucos dias atrás, pessoas da universidade dizendo que defendem que tem aquele velho modelo dos dentistas nas escolas. Ou então o temor de que técnico de higiene dentária, disse lá uma dirigente do Sindicato dos Odontólogos desse estado, se transforme em práticos e vá competir com os dentistas. Coisas dessa natureza. Nós temos que confrontar tudo isso, discutir essas questões o tempo todo. É um trabalho difícil, duro, árduo, mas absolutamente necessário se nós pensarmos em programa de saúde da família como estratégia de mudança de modelo assistencial, estratégia de mudança da situação atual do sistema de saúde e a transformar isso tudo naquilo que o Eugênio chamou de sistemas integrados, um sistema integrado, e fazer com que o SUS seja, de fato, o sistema de saúde desse país e funcione na contramão
mas que seja um sistema vitorioso. Eu acho que era essa a contribuição que eu queria dar para o debate.